E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje eu queria fazer uma reflexão aqui sobre o porquê, né? De que muitas pessoas não compreendem que quando você chega num certo grau de niilismo, num certo grau de percepção da realidade, você simplesmente perde o interesse por muitas coisas desse mundo aqui, né? Você começa a se isolar muitas das vezes, se isolar das práticas sociais, né? Dos relacionamentos, se isolar do comércio, se isolar física e emocionalmente, né? Das pessoas. E muitos indivíduos que não estão acostumados, digamos assim, a essa visão, né? Que não tem essa visão, que não tem essa percepção, acham estranho. Muitos, inclusive, aconselham, né? Cara, vai procurar alguma coisa para fazer, vai se divertir, vai passear, vai viajar. Tem muitas coisas boas no mundo. Esse tipo de discurso a gente costuma ouvir muito aqui. Por quê? Porque é como se fosse uma visão que as pessoas têm, que a nossa depressão existencial, né? Que o nosso desinteresse pelo mundo, as pessoas têm uma visão de que nós estamos abrindo mão de prazeres, que nós estamos equivocados, que nós não paramos para pensar. Até parece, né? Que aqui a gente só faz isso o tempo todo, parar para pensar. É como se a gente não tivesse pensado nessas questões, né? Somente eu. Você acha que eu não sei que existem várias possibilidades? Ainda mais hoje que eu estou numa condição, né, de aposentadoria, estou em casa, não tenho mulher, não tenho filho, tenho cachorro, tenho papagaio, tenho passarinho, não tenho nada. Nada que me dê problema, né? Tenho uma saúde de ferro. Então, o que sobraria para mim hoje, né? Se não me divertir. Como eu falei, viajar, né? Todos esses padrões de prazeres que a mídia passa, né? E que as pessoas têm por base, por padrão, né? O que é o padrão da diversão nesse mundo aqui, né? Viajar, ir para algum show, ir para balada, ir para o meio das pessoas, né? Ir em eventos de entretenimento, shows, restaurantes, gastronomia, tudo isso seria mais do que óbvio para a maioria que alguém que chegou numa condição de liberdade, né, de aposentadoria, estando com saúde, deveria buscar essas práticas, né, para se divertir, ficar num hotel, piscina, praia, né, cachoeira. E aí, como eu disse, a maioria das pessoas não compreendem, acham que nós estamos abrindo mão. Falar de mim, né? Mas tem muitos aqui no canal que pensam como eu, acho que a maioria, ou boa parte, não sei. E aí eu queria explicar o porquê. O porquê que esses prazeres, supostos prazeres, né? Relacionamento, ter um filho, são as coisas mais maravilhosas da vida. É o sentido da vida nesta Matrix, é o sentido orgânico, não é? Então, é uma felicidade muito grande. Casar, namorar, casar, unir famílias, ter filhote. Isso não tem diferença nenhuma em relação ao reino animal. Então, os seres humanos, por mais educados que sejam,
pode ser doutor, pode ser ter quantas faculdades tiver, sempre, né, do ponto de vista da sua vida, né, pode ser muito inteligente no trabalho, pode ter muita cultura, muita informação, mas o indivíduo segue sempre o mesmo padrão animalesco. Arrumar uma fêmea para botar filhote no mundo. A felicidade desse mundo é essa, né? Se você tirar isso do indivíduo, não sobra mais nada. Você tirar a família, né? Tirar a religião, tirar a mulher, os filhos, né? Os maridos, as esposas, os parentes, as diversões de finais de semana, os encontros, as conversas, o futebol, o BBB, a Fazenda, a novela, os próximos capítulos. Se você tirar isso do indivíduo, acabou, né? Só sobra a depressão. Por quê? Porque, como eu falei, o sentido da Matrix é biológico. Aqui nós vivemos no reino animal, não é diferente do reino animal. Os mamíferos se comportam, né, de forma sociável, são animais de manada, desenvolvem afeto, desenvolvem relações. Todos os mamíferos, quase todos, são assim. E o homem não é diferente. O homem é um animalzinho de manada, né, que tem racionalidade. Só isso, né? Racionalidade é muito diferente de ter consciência, né? Como eu costumo dizer, né? Ser senciente é você compreender o mundo através das sensações. Isso que é ser senciente, através dos seus sentidos, sentir o mundo, né? Estar vivo. Isso é senciente. Qualquer animal é senciente, né? Sente o mundo, sabe a diferença entre ele e o mundo, recebe informações do mundo através dos sentidos. Então todo animal é senciente, não é? Entretanto, existem os animais irracionais, né, que não pensam, que não param para pensar, e existem os humanos, né, que, em tese, seriam racionais, mas ainda são dominados em grande parte pelas emoções, que pertencem ao reino animal. Então, apesar de ser humano ser dito um animal racional, ele é racional apenas para questões práticas. Do ponto de vista da vida, da vivência, como eu falei, pode ser doutor, pode ter um monte de faculdade, pode ser ter QI superior, vai sempre agir como um animal. Que é a família, né? Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser mendigo, pode ser rei, presidente, imperador, ou ser uma pessoa do povo, uma pessoa simples, né? Um entregador, um faxineiro. Todos querem a mesma coisa, que é a felicidade dentro desse reino animal, que é o quê? Se unir com outras pessoas, né? Família, mulher, marido, filho, papai, mamãe, titi, titia, reuniões sociais. Isso é a felicidade dessa Matrix. Então, as pessoas não compreendem quando alguém quer se desvincular de tudo isso. O que eu acho mais curioso é que os grandes avatares, né, religiosos agiam exatamente desta forma. Se apartavam, né? Não tinham mulher, não tinham filho, tinham família. Né? Viviam uma vida praticamente isolados, sem família. Apenas pregando a palavra deles lá e tal, né? Buda, Jesus. Se afastavam socialmente. Não tinham comportamento social como a grande maioria. Não tinha vida pessoal, né? Digamos assim. Não tinham vida própria, viviam em função de uma missão. Então não casavam, não tinham filhos. Aí quando alguém começa a se comportar desta forma, claro que se isso for voltado para a religião, né? O cara fosse um sacerdote, um padre lá, não querer mulher, não querer casar, aí é muito bem aceito, né? Aí tá tudo certo, né? Tudo que volta para a religião, né? Tudo que é direcionado para a religião, é tudo muito bem aceito nesse mundo aqui, nessa Matrix. Interessante, né? Até o indivíduo abrir mão de uma vida comum, né? De ser humano comum. Aí, se for o aspecto religioso, todo mundo aceita. Mas se você simplesmente tomar essa decisão por si, né? E decidir se afastar do mundo, você vai ser classificado como alguém que tem algum tipo de transtorno. Por quê? A felicidade do mundo, como eu disse,
é a felicidade do bicho, né? Do animal, não tem diferença. Entende? Você está entre os seus iguais, qualquer bicho faz isso, qualquer mamífero faz isso, né? Se unir para se proteger nos grupos. Não, então é futebol, time de futebol é grupo, sabe? Família é grupo. Dentro da escola das escolas também tem as panelinhas, os grupinhos, né? Tem os mais nerds, tem os caras mais, né? Tem os nerds lá que se juntam, tem os caras mais que são atletas e tal, são alfas, se juntam para lá também, é tudo panelinha, né? O ser humano adora grupos, né? Tem os grupos dos advogados, os grupos dos engenheiros, os grupos dos pedreiros, os grupos dos lixeiros, os grupos dos professores, né? Dos filósofos, todo mundo sempre se agrupa, né? É igualzinho qualquer bicho, qualquer animal. E nesses agrupamentos surgem os interesses sexuais, claro, né? Porque a natureza quer isso. E procriação, união de famílias, tal. Essa é a Matrix. A função, o sentido da Matrix é orgânico. Trabalha com prazer, basicamente. Né? Prazer. Só que é muito pouco prazer, né? Muito sofrimento. Né? Você trabalha um ano inteiro para ter um mês de férias. Quando consegue ter, né? Você trabalha uma semana inteira para ter um dia de folga, ou 2, né? Quem tem ainda tem sorte de ter 2 dias de folga, né? Então é muito trabalho, muito sofrimento, né? Isso é equilibrado pelos prazeres do mundo. O cara programa uma viagem, aí fica em hotel, aí enfrenta a fila em aeroporto, ou voo atrasa. Aí o hotel, né? Fica lá no hotel, do hotel, né? Tem que levar um monte de mala, roupa, calçado. Aí dali ele vai sair para vários pontos turísticos para conhecer isso, para conhecer aquilo. A Matrix é muito visual. Os prazeres da Matrix são muito visuais. Te ganham, né, pela imagem. Então o indivíduo viaja para quê? Para ver imagens. Na maioria das vezes, né? Ele vai lá ver a Torre Eiffel, eu quero ver a Torre Eiffel, bate foto, selfie. Vai lá na Torre de Pisa, né? Quer bater foto. Vai lá ver as pirâmides do Egito, né? Vai ver a muralha da China. Entende? Aqui no Brasil também vai, quer ir lá para Bahia, sei lá, quer ver aqueles locais históricos lá, Pelourinho, sei lá, né? Tem nem que quer visitar até favela, né? Então é tudo muito visual. Tem um cara que não conhece a favela, o cara quer o turismo da favela, né? Vai conhecer a Rocinha, conhecer... Então, o cara vai no bondinho do Pão de Açúcar, o cara vai no teleférico lá, né? Sobe, o cara vai lá no Cristo Redentor. O que ele faz lá? Nada, né? Ele só olha, ele só vê imagens, bate fotos e grava vídeos. E selfies e tal, né? Aí na praia, fica sentado na beira da praia olhando a água, olhando as ondas. É tudo muito visual. A Matrix é essencialmente visual, né? Televisão. O que é televisão? É basicamente imagem, né? Audiovisual, mas a imagem é a coisa mais importante. Celular, né? Imagem. Game, imagem. Sexo, imagem, né? Você quer ver, você gosta de ver, te atrai. Pornografia, tudo isso é um mundo ilusório da Matrix. É um mundo que só está dentro da sua mente, sendo refletido para dentro da sua mente. E é um mundo de luz. Aí agora eu cheguei no ponto, né? Cheguei no ponto que eu queria. Todas as religiões, todas as filosofias, quase todas, né, vão dizer que você tem que buscar a luz, né? E buscar a luz aonde, né? Onde está a luz no mundo, né? O sol. O sol é a luz do mundo. Então, se você parar para pensar, né, buscar a luz é sempre buscar algo fora de você. Buscar a iluminação, né, no mestre, no Cristo, no pastor, no padre, no professor. Inclusive a palavra aluno, né, etimologicamente falando, a sua origem é a, prefixo de negação, luminus, luz. Então, um aluno é alguém sem luz, né? É alguém que busca a luz no mestre.
é o apóstolo, é o seguidor. Então, o que acontece? Né? Isso, na realidade, é um grande desvio da verdadeira sabedoria. Porque quando você está buscando a luz, significa que você está nas trevas. A única forma de você iluminar as suas trevas é buscando a luz. Como eu falei, a luz do mundo é o sol. Por isso que nas antigas tradições, né, o sol era o grande Deus. O sol é que trazia as colheitas. O sol é que espantava os predadores, né, porque você tinha mais visibilidade durante o dia. E a escuridão já foi associado aos predadores, a algo demoníaco, a algo sinistro. E o fogo, né, representava também o sol. À noite você conseguia iluminar com o fogo. Então, olha só toda essa simbologia. Né? Então, as pessoas sempre ansiaram pela luz do sol. E até hoje, muito poucas pessoas gostam da escuridão. A grande maioria gosta da luz. Né? Agora, uma coisa que eu queria dizer aqui. Né? Esta Matrix iluminada, né? Matrix é luz, né? Holograma. Não tem consistência. Se você olha para dentro do átomo, não tem nada. Né? Então, esse mundo aqui é um mundo de informação, principalmente visual. Então, buscar a luz nesse mundo aqui é a grande armadilha. Todos os filmes falam para você buscar a luz, né? Todas as histórias, né? Tem Star Wars, você sempre tem que buscar, né? O lado luz, se afastar do lado negro da força. Os hindus falam que você tem que evitar olhar para a face escura de Deus, né? Olhar apenas para a sua face iluminada. A busca por iluminação, né? Seja de Jesus, de Buda, desses avatares aí, né? Religiosos. Então, parece que estão sempre buscando a luz. Mas como eu falei, o sol, a gente já conhece, né? É fácil conhecer a luz deste mundo. A luz deste mundo é o próprio mundo em si. As pessoas têm um grande fascínio pela luz, né? Vamos chegar agora no Natal, tudo iluminado, né? Já tem as decorações de Natal. Nas casas, nos shoppings, nas lojas. As pessoas se fascinam pela luz. Mas as pessoas não compreendem que é exatamente essa luz que vai atraí-las para as armadilhas do comércio, do sexo, né? Você quer ver, né? Tudo muito visual. Você vê as coisas que você quer comprar, você quer possuir. Você vê a comida, a gastronomia, né? Tudo montado de uma forma para ficar o mais belo possível. Até um cadáver de um animal fica uma coisa linda, né? Não parece nem que é um animal. Né? O nego faz, né? Você come um hambúrguer delicioso, você está comendo carne morta, pô. Conservada de alguma forma, mas tudo que morre já inicia o estado de putrefação. Então você está comendo carne putrefata, né? Carne que já está num processo de degradação, né? Está sendo conservada porque já está em certa temperatura e tal. Mas nem sempre essa conservação é ideal. Então, você está comendo cadáver, só que disfarçado, né? Disfarçado de uma forma a parecer muito bonito visualmente. Então você come com os olhos, né? Tem até esse termo, comer com os olhos. Então você vai nos lugares, você se seduz. É na luz que você se enreda. É na luz que você se envolve. É na luz que você se engana. Tudo muito iluminado, tudo muito bonito, né? É na luz que você se sente protegido. Entende? Quando na realidade você não está. Tudo uma construção que pode mudar a qualquer momento, né? Sua situação de segurança, pelo fato de você estar num local iluminado, quer dizer muita coisa, né? Pode acontecer. Muitos crimes hoje acontecem em plena luz do dia. Talvez até a maioria, né? Porque tem mais gente transitando e tal. A cidade está em atividade e a bandidagem também, né? Então o que ocorre? Eu queria explicar, né? Eu comecei falando, né? Por que nós, nihilistas, pensadores, né? Principalmente misantropos, por opção, né? Nos afastamos da luz,
Nós, na realidade, não estamos na luz. Por que nós não estamos na luz? Porque nós nos afastamos dela. Nós até podemos estar em contato com a luz, mas nós sabemos que a luz é falsa. Mesmo porque dentro do cérebro não existe luz. Muitas pessoas não entendem isso, né? Se você nunca ouviu isso, eu vou te contar essa verdade, né? O cérebro é lacrado, né? Caixa craniana, aqui dentro é tudo escuro. Então você só tem uma interpretação da luz, você nunca viu a luz. Como eu falei, o cérebro é escuro, então você interpreta, né? Você nunca viu as pessoas, você tem uma interpretação das pessoas. Você tem uma interpretação do que você vê. Tanto é que existem muitas ilusões visuais, né? Você pode se equivocar, né? É um dos nossos sentidos que mais nos engana. Tem aí os truques de mágica, né? As ilusões de ótica. Dentro das religiões, a pareidolia. O cara vê lá uma mancha que parece com um santo, ele já acha que é, né? Maria, que é Jesus. Já botaram Jesus até no rabo do cachorro. Lá, botaram no rabo do cachorro, parecia mais de Jesus, na bunda do cachorro. Então isso é pareidolia, né? Isso é o nosso cérebro tentando encaixar uma imagem que a gente vê com uma imagem que a gente já tem aqui dentro, né? Então cada um vai interpretar de um jeito. Uma mancha, né? Isso se chama pareidolia, né? Ilusão de ótica que faz certas coisas parecerem o que não são. Inclusive, existem as pareidolias auditivas também, né? Se ouve o barulho de um gato, parece uma criança gritando, né? E aí tem muita gente que se assusta, né? À noite pensa que é fantasma, né? Ou se equivoca com certos barulhos que parecem vozes de pessoas e não são, né? São barulhos que se assemelham, simplesmente. Então tudo isso é ilusão, né? Auditiva e visual. Então, essa luz é falsa. Essa luz externa, essa luz do sol, é a luz da Matrix. Se você seguir essa luz, você vai estar sempre atrás, né, do tal do pote de ouro depois do arco-íris. Você vai e nunca chega, né? Porque, na realidade, o arco-íris é um fenômeno né, que está lá no céu e que não adianta você tentar persegui-lo. Você nunca vai chegar, né? A ultrapassar o arco-íris, alguma coisa desse tipo. Então, o que ocorre? A luz desse mundo, que é o sol, que é o grande símbolo de iluminação, todos os avatares usam esse termo, iluminado, relativo ao sol. Jesus é representado com aquela coroa de espinhos, mas na realidade aquilo ali não é coroa de espinhos coisa nenhuma, né? É a representação dos raios do sol saindo da cabeça, como é na Estátua da Liberdade, né? Porque a Estátua da Liberdade foi construída por maçons, e o nome da Estátua da Liberdade, na realidade o nome dela é a luz que ilumina o mundo, né? Isso que é o nome da Estátua da Liberdade. Nós chamamos de Estátua da Liberdade, mas o nome original é o conhecimento, a luz que ilumina o mundo. E a Estátua da Liberdade também tem aqueles raios na cabeça, né? Aquelas pontas, aquela toga, né? Como se fosse um Cristo, né? De uma forma feminina. E toda essa luz que diz para você seguir é uma luz falsa. É uma luz que está fora de você, que está apenas sendo projetada para dentro da sua mente. Então, sua mente não está iluminada quando você vê a luz. Porque, como eu falei, não tem luz aqui dentro, né? Sua mente está apenas se iludindo. Então, todas as religiões mandam você seguir a luz, né? Então, são religiões falsas. Todo mestre, né, que quer que você o siga é falso. Por isso que também, né, esses grandes avatares, eu costumo usar principalmente Buda e Jesus, né? São os mais, sei lá, acho que são os mais reverenciados, né? Então, no budismo, Buda nunca disse que as pessoas o seguissem. Pelo contrário, né? Ele dizia para as pessoas buscarem seu próprio caminho. Ele era apenas um orientador. Cristo é a mesma coisa, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai, né? Ou seja, ninguém se desenvolve, né, espiritualmente, mentalmente, sei lá, senão por mim.
Ou seja, eu sou o caminho. Caminho, né? Caminho não é importante. Importante é onde você chega. Então Jesus não tem importância nenhuma. Jesus é apenas um rabi, como chamavam ele, né? Um orientador, um professor. E não a luz do mundo. Que a luz do mundo é o sol físico. Esse sol físico é o que cria a Matrix. E aí, né? Por isso a explicação. Quando você percebe que essa luz é falsa, que todo esse mundo que se apresenta diante de você é um holograma para te provocar uma reação emocional, para te obrigar a certos comportamentos que fazem com que você haja de forma teleguiada, sem parar para pensar, age emocionalmente, age pelas imagens que você vê, porque o mundo é isso aí, né? É imagem, né? Como eu falei, as pessoas gastam dinheiro, as pessoas se alojam em hotéis, é muito transtorno, né? Enfrentam o aeroporto, enfrentam, às vezes, muito calor, tudo isso para ver imagem. Que estão espalhadas aí pelo mundo, que é o turismo. Turismo é basicamente isso, né? Visual. Você quer filmar, você quer gravar, você quer ver de perto. Gasta uma fortuna para isso. Só para ter lembranças, memórias e imagens. Quando você percebe isso, quem está fora da luz, o que significa, né? Como eu falei, estar fora da luz, né? Estar afastado de Deus. Você que está buscando a luz, você precisa se afastar dela. Você precisa se afastar de Deus, se afastar da luz. Por isso nós somos ateus, né? Por isso nós não temos religião, por isso nós não seguimos mestres. Nós temos apenas orientadores, né? Grandes filósofos, grandes mestres, falam certas coisas que são coerentes, outras nem tanto, e aí a gente filtra e a gente vê o que a gente pode aproveitar. Mas na realidade, a verdadeira luz, quando você está fora dela, quando você compreende que ela é só uma projeção para dentro da sua mente, e que sua mente está na escuridão, você precisa se afastar da luz. Mas isso não é uma obrigação, é uma vocação. Sabe? É um entendimento. Deixa de fazer sentido esse mundo iluminado. Então estou explicando aqui por que não adianta ninguém ficar aqui, chegar no canal, não entende nada, às vezes não tem um preparo, ou é um blue pill mesmo da vida aí, né? Deslumbrado com a luz, né? Só quer ficar na luz, tem medo do escuro, né? Tá cheio por aí, né? De homem brabo aí, homem grande que tem medo do escuro, tem medo de dormir sozinho, né? Tem que ter uma mulherzinha do lado para se sentir protegido. Então, a mulher é a mesma coisa, né? As pessoas são assim, né? Tem medo do isolamento, medo da solidão. O maior terror do ser humano é a solidão. E o maior terror do ser humano é estar longe da luz. Usam isso o tempo todo, né? Fulano se afastou da luz, fulano se afastou de Deus, ou seja, do sol, do Deus Sol que ilumina o mundo, né? Mas na realidade, esse mundo iluminado é exatamente a Matrix. É um mundo falso, projetado, né? Para dentro da sua mente. E aí, com essa explicação que eu queria dar, não adianta, não existe mais interesse para quem está buscando a verdadeira luz, que é o quê? Né? Não é essa luz aqui. A verdadeira luz é o conhecimento. Principalmente o autoconhecimento. Então, como você está na escuridão, quando você se descobre na escuridão da sua mente, é um desespero. Porque você descobre que você está sozinho aqui dentro. Você descobre que você está sem base. Você descobre pela primeira vez que você só depende de você mesmo. Que você não convive com ninguém, que você no máximo compartilha informações com pessoas. No fundo, você está isolado, você nasceu sozinho e vai para o túmulo sozinho. Isso é aterrador, é assustador. Você cai numa escuridão, você se percebe na escuridão do seu próprio eu interior. E aí tem gente que não suporta, né? Porque depois que você adquire esse conhecimento, não tem volta. Quando as coisas perdem o interesse, o verdadeiro buscador da luz interna, né? Que ele quer se iluminar de dentro para fora,
não de fora para dentro. Aquele que quer simplesmente clarear alguma coisa dentro da sua mente, porque até o momento o indivíduo só ficou do lado de fora, né? Só ficou na luz do mundo, atrás de deuses, atrás de professores, atrás de mestres, atrás de gurus, salvadores, que sempre estão prometendo iluminação, sempre estão prometendo, né, te afastar da escuridão. Mas na realidade você já está na escuridão, não adianta, como eu falei, você nunca viu a luz. A luz é só algo projetado para dentro do seu cérebro, através de impulsos elétricos. Então, o cérebro é escuro. O seu eu está na escuridão. O seu eu não está em contato aqui com esse mundo de fora. Isso é uma fantasia, né? Está tudo acontecendo aqui. Então, quando você chega nisso, muitos não suportam. Né? Muitos simplesmente até se churrascam. Porque essa descoberta de ausência de sentido nesse mundo, nessa matrix, nessa ilusão, quando você olha uma mulher e você vê o que ela realmente é, que não é uma mulher, né? É um organismo cheio de órgãos, cheio de sangue circulando, né? Cheio de necessidades, imperfeições, tanto físicas quanto psicológicas, cheio de traumas. Quando você olha um homem, idem. Quando você olha as coisas, o sistema todo montado para te atrair visualmente, para te provocar uma resposta emocional, não adianta, meu filho. Depois que você chega nisso, ou você arruma alguma forma de lidar com isso, porque vai vir uma depressão profunda na tua alma, né? No seu eu, né? A alma que eu digo, no sentido de ânima, né? Espírito. Espírito tem que estar vivo, não existe espírito fora do mundo físico. Né? Espírito é o que inspira, então tem que estar vivo, né? Alma é ânima, é sopro de vida, tem que estar vivo. Então, eu estou falando em consciência, não estou usando termos aqui, né? Não me interpretem mal. Então, quando você chega nessa solidão desesperadora, que você entra nesse buraco negro, né? Na toca do coelho da Alice, que é escura, que vai te levando cada vez mais e mais para o fundo do poço, se você não souber, né, não arrumar formas, né? Por exemplo, temos esse canal aqui que a gente tenta, né, orientar as pessoas nestes caminhos, porque são poucos os canais listas, são os poucos canais que trabalham com a verdade, e a verdade nunca é boa, ela pode ser libertadora, mas não é consoladora, né? Ela não te consola, não te conforta, a verdade só te liberta, dos outros principalmente, né? E dá a luz. Você tem que aprender a se libertar da luz. A luz é a verdadeira prisão. Né? Como eu falei, o nosso sentido mais importante e o que mais nos engana e o que mais nos leva a comportamentos que a Matrix quer que nós tenhamos, a natureza, enfim. Né? Procriação, família, bens materiais, né? Tudo muito bonito, tudo muito polido, tudo com muito brilho, né? Eu falo agora no Natal vão ser despesas. É por isso que eles dão 13º no final do ano, né? O cara gastar Natal, no Ano Novo, presente para todo mundo, decoração de Natal, as ruas ficam lotadas, as lojas ficam cheias, a bandidagem também se dá bem, né? Muita gente comprando, muita gente com dinheiro na rua, muita gente saindo para gastar, né? Com essa ilusão e fantasia chamada Natal. Todas as festas comemorativas são isso, são para te iludir, né? Para tirar o seu dinheiro, para tornar a tua vida um inferno. Nesse meio tempo aí, né, de toda essa dinâmica, muitos morrem, muitos são assassinados, sabe? Muitos perdem a vida prematuramente, né, quando poderiam estar vivendo bem, por causa de toda essa ilusão. Então essa é a explicação para as pessoas que não entendem que para nós, né, que tivemos esse despertar de consciência, e que conseguimos sobreviver e suportar essa ideia, né, de que a vida não tem sentido, viajar não faz sentido. Cachoeira, lagoa, restaurantes, gastronomia, cultura, conhecer outros países, nada disso nos atrai mais, né? Falando principalmente de mim, né? Os outros, sem cabeça de ninguém, mas nada disso me atrai mais. Fiz um vídeo aí dirigindo meu carro, né?
eu sempre dirigi, né? De acordo com a necessidade, mas o carro sempre ficou mais parado na garagem do que, né, sendo usado. Eu costumo até tirar o cabo da bateria, porque senão descarrega, fica dias ali parado o carro às vezes. Moto é a mesma coisa, só uso por necessidade, né? Aí fez um vídeo dirigindo, o nego já falou que eu estava bem, que eu estava virando Blue Pill, que eu estava gostando de dirigir, né? Eu só dirigi para fazer um vídeo. E também fui comprar cachaça. Meu estoque tinha acabado. Eu estava até querendo fazer uma caminhada, mas como estava chovendo, né, eu pensei assim, porra, melhor eu, né, nunca dirigir, gravando vídeo. Já era uma coisa que eu estava querendo fazer há um tempo, né? Mas é isso, é um hobby, né? O meu hobby é o canal. Eu também considero um trabalho, né? Um trabalho remunerado, porque eu tenho remuneração no YouTube. Então, para mim, isso é um trabalho, né? Eu levo com seriedade. E aí eu sempre estou, na minha cabeça, querendo criar formas de passar informação. Porque, como eu falei, aqui também é visual. Aqui também é uma luz falsa. A luz verdadeira que tem aqui é o conhecimento que a gente passa. Né? Não é importante cenário, não é importante som, não é importante nada disso. Mas, claro, dá mais prazer para as pessoas um bom som, né? Dá mais prazer para as pessoas uma imagem nítida, né? Uma imagem com uma boa qualidade, um som com uma boa qualidade, né? Então eu me organizo porque eu sei que também é importante a imagem dentro da Matrix. Mas o mais importante é o conhecimento. E esse conhecimento, né? Essa luz, você vai ter que buscar dentro de você, dentro da tua mente aqui. É seu Jesus Cristo particular. Não adianta você correr atrás de Jesus, meu filho. Não adianta. Você está correndo atrás de uma coisa falsa. Você está correndo atrás de uma luz externa. Tem uma passagem até no cristianismo, né? Eu acho muito interessante, que Cristo fala, sede perfeitos como o Pai. Ele manda você ser Deus. Sede perfeitos como o Pai. Sede como Ele. Não fique correndo atrás dele. Então, o que acontece? Se você é seu próprio Deus, né? Se você consegue iluminar essa sua escuridão interna, se você consegue completar essa sua solidão com conhecimento, você se torna o seu próprio Deus. E aí, você não precisa pedir nada para Deus. Porque se você for pedir alguma coisa para Deus, você vai pedir para você mesmo, né? Tem outra passagem também, vou usar o cristianismo de novo, né? Que fala, peça e vos será dado, né? Porque nenhum pai, né, cujo uma criança peça pão, vai dar pedra. Então ninguém entende essas passagens. Acha que tem que ficar pedindo em igreja, tem que estar pedindo a um Deus externo, fazendo oração, né? Tem os católicos que ficam lá rezando, os budistas também ficam meditando aquelas porra, aquelas horas e horas com aquelas contas lá, fazendo meditação repetitiva. Os católicos também fazem isso, né? Lá para os budistas são os mantras, né? Para os católicos são aquelas rezas, né, que eles fazem. Terço, rezar terço e tal. É a coisa repetitiva para tentar tirar alguma coisa de Deus. Só que quando você pede a Deus, se você é seu próprio Deus, você vai pedir para você mesmo, correto? E você vai ter que arrumar recursos para te dar o que você está pedindo. Vou dar um exemplo, né? Você quer passar na prova, né? Aí o cara fica lá, né, pedindo para Deus, Deus me ajude a passar no Enem, Deus me ajude a passar naquela prova, Deus me ajude a conquistar aquele emprego. Só que quando você é o seu próprio Deus, né, você vai pedir para você mesmo, eu quero passar naquela prova, e você vai estudar, e o seu Deus interno vai te dar, né, vai te fazer passar na prova porque você teve seu próprio mérito, né, não graça divina. Né? Porque aí seria injusto em relação a quem estudou. Você passa porque você fez oração e o outro que estudou não passa. Então, quando você é seu Deus interno, você vai pedir as coisas para você mesmo. Né? Eu quero aquele emprego. Eu vou me especializar, eu vou correr atrás para ter aquele emprego. Vou ter uma formação técnica, não vou ficar esperando cair do céu. Então, essa é a grande ilusão dessa Matrix, né? As pessoas criam dependência em relação às outras pessoas. As pessoas que se dizem boazinhas, que dizem que vão te ajudar, é porque
estar numa posição superior a você, né? Para depois poder te cobrar alguma coisa. É a tal da gratidão, né? Então a dependência é sempre algo muito perigoso. Por isso que a gente trabalha muito essa questão também da independência financeira, emocional, física. Não adianta pedir proteção para Deus. Se você pede proteção para o seu Deus interno, você mesmo vai cuidar da sua segurança. Você vai ficar mais atento, mais alerta, mais esperto. Vai criar recursos, né? Para ter maior segurança na sua vida. Não vai ficar dependendo de ações de supostas divindades. Né? Então, o principal aqui é isso, né? Entenda, esse mundo de luz, o mundo que está abaixo do sol, que depende do sol, não me interessa mais. Simplesmente pessoas, convenções sociais, o que chamam de prazer, viagens, nada disso me interessa. Então, aqueles que estão vendo esse vídeo, espero que compreendam, né? Que a minha depressão é uma depressão existencial. Né? O mundo eu já conheço. Né? Já conheço esses 4 elementos, né? Terra, água, ar e fogo, do qual esse mundo aqui é construído. Sei que tudo isso é um holograma, são apenas imagens, são apenas projeções. Então essa luz não me interessa. Eu quero estar longe dessa luz. Longe do sol, longe da luz do sol, né? Longe dos mestres, longe dos avatares, longe dos salvadores. Eu tenho que ser meu próprio salvador, meu próprio Jesus Cristo particular, meu próprio Deus. Eu tenho que criar minha luz aqui dentro. Só assim dá para suportar essa realidade. E luz traduz-se conhecimento. Não que ilude, não que é visualmente bonito, estético. Não, conhecimento. A beleza do conhecimento, do autoconhecimento, da capacidade de agir e não simplesmente reagir a essa luz externa que provoca em você uma reação emocional, né? Uma resposta emocional. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui. Você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.